Sabe aquele papo de que mulher só gosta dos que não prestam? Pois é, não é só papo, é realidade. E hoje eu vou te mostrar porque tanta mulher corre atrás de bad boy e deixa um homem decente de escanteio. Respira fundo porque isso aqui provavelmente vai te dar raiva, mas vai te dar clareza também. Eu sou a Julia Mendes e você está no canal Magnetismo Obscuro, onde eu revelo as verdades mais incômodas da psicologia feminina. Hoje eu vou falar sobre algo que quase nenhuma mulher admite abertamente, mas que governa as escolhas amorosas de milhões de nós. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e comenta "quero entender isso" se você está pronto para a verdade sem filtro, mesmo que ela seja desconfortável. Você já reparou que quanto mais um cara é respeitoso, tranquilo, não faz escândalo, não trai, não mente, mais invisível ele fica? Enquanto isso, o tipo de cara que some, faz joguinho, é grosso e pisa na bola? Coleciona fã-clube, parece teoria de boteco, mas é ciência. Estudos de psicologia social e evolutiva já mostraram isso há anos. Um dos mais citados é um experimento da Universidade de British Columbia, de 2008, que analisou como traços da tríade sombria, narcisismo, maquiavelismo e psicopatia leve, afetam a atratividade. Homens com esses traços são percebidos como mais atraentes e interessantes. Deixa eu repetir isso porque é importante. Homens com traços narcisistas, manipuladores e psicopáticos são considerados mais atraentes. Outra pesquisa clássica, publicada em 2012 na Social Psychological and Personality Science, mostrou que mulheres sentem atração por caras maus para encontros casuais, mas dizem que não os querem para relacionamento sério. O problema? A maioria de nós confunde. Tenta converter o cara mal em relacionamento sério e se arrebenta no processo. Deixe seu like agora, se você já viu isso acontecer, ou se você mesma já passou por isso. Esse padrão não nasceu do nada, ele é plantado. E vou te mostrar exatamente como quase tudo que é feito para entreter o público feminino jovem empurra o bad boy como pacote completo. Perigoso, misterioso, egoísta, mas tem um coração de ouro lá no fundo. E sabe quem paga o preço? O público mais novo que tá formando o caráter emocional. The Vampire Diaries, por exemplo. Uma série claramente focada no público feminino. E lá quem é o bonzinho? Stefan, fiel, calmo, previsível. Quem é o queridinho da galera? Damon, egoísta, sarcástico, violento, faz tudo errado. Mas tem carisma. Crepúsculo. Mesmo roteiro. Edward, stalker, controlador. Mas é porque ele ama. Jacob, bad boy rebelde e possessivo. E o cara normal da escola? Ninguém nem lembra o nome. Figurante, 50 tons de cinza? Um magnata problemático com traços de abuso emocional, quase um psicopata. Mas o marketing vende como romance quente. E adolescentes devoram aquilo achando que é amor. Mesma fórmula sempre. O cara tóxico é o prêmio, que só precisa de amor pra mudar. E a mensagem subliminar? Você vai ser a única capaz de consertar o bad boy. O problema é que isso forma uma mentalidade tóxica nas meninas. A menina cresce achando que drama é prova de amor, que homem que trata bem é sem graça, que química é sinônimo de sofrer. E toda a história reforça essa ilusão. Essa fantasia, ela é vendida para adolescentes. E o preço é pago depois em forma de trauma. Comenta agora, vi isso na prática se você reconhece esse padrão. Mas na vida real a realidade é outra. O bad boy não muda. O que muda é a mulher. Grande parte das vezes fica mais ferida, mais cínica, mais desconfiada e cheia de traumas em relação aos homens. E sabe por quê? Porque gente ruim não muda fácil. Para mudar, qualquer pessoa precisa querer, precisa ter consciência, humildade, empatia, mas o que define o bad boy da vida real? Egoísmo, falta de empatia, arrogância. Ou seja, é justamente quem menos quer mudar. E quem menos vai mudar para agradar alguém. Na ficção, o cara problemático larga tudo por amor. Na vida real, o cara problemático larga você quando enjoa ou cansa. Enquanto isso, quem é bonzinho de verdade costuma ter mais cabeça, mais responsabilidade, mais caráter. É o cara que estuda, trabalha, planeja, respeita, mas é ser cara. A história nunca conta. Ele não tem plot twist, não tem briga, não tem escândalo. Então, sobra pra ele a fama de chato. E é aqui que a tragédia começa. Deixa eu te contar quem mais se apaixona por bad boys. Meninas muito novas, normalmente de 15 a 25 anos. Por quê? Porque falta bagagem emocional, falta noção de consequência, falta autocrítica. E como eu disse, a sociedade e a mídia lhe incentivam isso. A música pop, os filmes, os romances de ficção vendem o cara problemático como um projeto de reabilitação. A menina é ensinada que amor de verdade é sofrer, brigar, chorar, perdoar. E quando dá errado, a culpa nunca é dela. A culpa é dos homens. Assim, a imaturidade não é tratada. Elas não aprendem com os erros e acabam tendo uma mentalidade infantil a vida toda, ou ficam tão traumatizadas, odiando tanto homens que já é um caminho sem volta. Se inscreve no canal agora se você está começando a conectar os pontos dessa programação social.
Pois o que acontece com quem insiste nesse erro? A menina padrão de 18 anos que ama homem problema vira a mulher de 28. 30 a 35 anos que carrega uma lista de decepções, traições, abandono, humilhação. E quem fez isso? Sempre o mesmo perfil. Cara narcisista, ego inflado, zero responsabilidade afetiva. A psicologia é clara. Traumas não resolvidos moldam o filtro de escolha. A mulher que só se envolve com quem a trata mal cria uma expectativa inconsciente de que todo homem será igual. Resultado? Ela fecha a porta pro cara comum, pro cara bom. Que não grita, que não trai, que não joga com seus sentimentos. Ela acha ele chato. Sem graça. Mas quando o tal bad boy some, volta, trai, faz joguinho? Ai, que adrenalina! Que paixão! E ela vai lá e se lasca inteira de novo. E depois vive à base de remédio de ansiedade. O resultado final? Um exército de mulheres machucadas, cansadas, com raiva de homem. Mas nunca do tipo de homem que elas escolheram. A culpa vira genérica. Homem é tudo igual. Não, não é. Homem bom existe. Você só ignorou ele. Porque enquanto ela corria atrás do bandido charmoso, o homem comum foi trabalhar, foi estudar, foi tentar crescer, mas não teve palco, não teve atenção, não teve chance. Agora deixa eu te revelar algo ainda mais profundo. Por que isso acontece do ponto de vista psicológico e biológico? Primeiro, existe o fator evolutivo. Durante milhões de anos, nosso cérebro primitivo foi programado para identificar sinais de genes fortes. E agressividade, dominância, risco eram sinais de um homem capaz de proteger e prover em ambientes hostis. O problema? Vivemos em sociedade moderna, mas nosso cérebro ainda opera com software de 10 mil anos atrás. Então, quando uma mulher vê um cara confiante, dominante, que não tem medo de confronto, o cérebro reptiliano dela interpreta como genes fortes. Segundo, o bad boy oferece algo viciante, imprevisibilidade. Quando você não sabe se ele vai ligar, se vai aparecer, se vai ser doce ou grosso, isso cria um ciclo de ansiedade e recompensa que literalmente vicia. É a mesma neurologia do jogo de azar. Você nunca sabe quando vai ganhar, então o cérebro libera dopamina toda vez que ele dá atenção. E isso cria dependência emocional. O cara bom, ele é previsível, confiável, tá sempre lá. E o cérebro primitivo interpreta isso como não tem desafio, não tem emoção. Terceiro, existe a fantasia da transformação. Muitas mulheres têm um complexo de salvadora. Acham que vão ser especiais o suficiente pra mudar o cara. Que o amor delas vai ser tão poderoso que vai transformar o bad boy em príncipe encantado. Mas a verdade, ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam quando elas querem. E o bad boy? Ele não quer. Ele tá confortável sendo quem é. E por que mudaria? Tá funcionando perfeitamente pra ele. Comentar entendi a armadilha se você tá vendo como esse ciclo se forma. No fim, gente ruim não muda. Quem acaba mudando é quem apanha calado. Quem sai com trauma, quem desenvolve ansiedade, depressão, medo de se entregar. Enquanto isso, o homem bom segue invisível. Mas uma hora ele acorda. Uma hora ele para de esperar. E quando ele finalmente é valorizado, geralmente não é pela mulher que o desprezou antes, porque aqui tá a verdade final que ninguém quer ouvir. Quando você finalmente cansa do bad boy e amadurece para querer o homem bom. Ele já seguiu em frente. Já encontrou alguém que o valorizou desde o começo. E aí você fica com a narrativa de não existem homens bons. Mas a verdade, você os ignorou quando eles apareceram. Você escolheu o drama, a toxicidade, a montanha-russa emocional. Então, o problema não é que mulheres preferem bad boys. O problema é que muitas mulheres foram programadas pela mídia, pela cultura pop, pela sociedade, a achar que toxicidade é romance. E até que essa programação seja quebrada, o ciclo continua. E quem paga o preço, você mesma, me diz nos comentários. Você já caiu nessa armadilha? Você já escolheu o drama em vez da paz? Já desprezou o cara bom porque ele era chato demais? Não é sobre julgar, é sobre tomar consciência. Porque só quando você entende o padrão é que pode quebrá-lo. E não esquece, se inscreve no canal Magnetismo Obscuro, ativa o sininho porque eu vou continuar revelando as verdades mais incômodas da psicologia feminina. As verdades que precisam ser ditas mesmo quando doem. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que precisa ouvir isso. Com aquela menina que tá repetindo o mesmo padrão e não entende por quê. Eu sou a Julia Mendes e te vejo no próximo vídeo. E lembra! Sempre. Se você continua escolhendo quem te machuca, não pode reclamar que não existe quem te valorize. Porque ele sempre existiu, você só não estava olhando na direção certa.